Boa noite, meus queridos irmãos, amigos. Nós estamos entrando com mais uma devocional, uma palavra de esperança para tempos difíceis. E eu quero convidar você a abrir ou ligar a sua escritura no Evangelho de Mateus, o capítulo de número 28, os versículos 18 até o de número 20. Esse é um texto muito conhecido. Nós temos chamado alguns textos de textos clássicos das Escrituras, pela importância desses textos e o ensinamento desde a mais tenra idade às crianças da nossa igreja. São textos que muitas vezes nós sabemos de cor. Mateus 28, 18 a 20 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A nossa palavra de hoje, a proposta de uma palavra de esperança para aqueles que têm um chamado divino. Na verdade, se nós olharmos com bastante cuidado para o texto bíblico, todos aqueles que se dizem cristãos, que se dizem rendidos a Cristo, têm um chamado divino. Tem uma missão, tem uma ordem dada pelo Senhor Jesus. E pode parecer estranho que a nossa devocional, uma palavra de esperança para tempos difíceis, que nós consigamos encaixar dentro da proposta daqueles que têm um chamado divino, ou daqueles que entendem o chamado divino. Todos nós temos esse chamado, mas somente aqueles que entendem o chamado para a pregação do Evangelho é que de fato enfrentam adversidades e tempos difíceis da caminhada. Quando nós olhamos para o texto bíblico, nós pensamos que os momentos difíceis para os discípulos já estava no fato de que Jesus estava se despedindo deles. O Senhor Jesus já havia alertado a eles que ele iria se despedir deles, que ele iria para um lugar onde eles não poderiam estar com ele naquele momento, mas que ele voltaria e os levaria para estar com ele para sempre. Jesus então foi capturado pelos seus algozes, os seus inimigos, foi crucificado e os discípulos ficaram derrotados. Não obstante Jesus ter passado orientações de segurança lá no Evangelho de João, capítulo 14, quando Jesus introduz: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, credes em Deus, crede também em mim. E ali Jesus passa a tratar com os discípulos de tal maneira a curar a mente perturbada deles, o coração descompassado, o espírito atribulado deles. Não obstante tudo isso, o fato é que após a crucificação, os discípulos se encontraram em uma situação muito estranha. Eles se encontraram numa situação de quase desespero. Nós podemos perceber que, após a crucificação, 2 discípulos tomam caminho para Emaús, ou seja, eles querem sair de Jerusalém. É como que uma tentativa para esquecer os eventos daquelas últimas horas, daqueles últimos dias. Então os discípulos agora, eles estão com Cristo ressurreto, mas a tristeza permanece, porque Jesus está partindo. E eles vão, quando nós abrimos as Escrituras no livro de Atos, vamos perceber Jesus se despedindo deles, Jesus então retornando à sua glória nos céus, e eles olhando para cima, enquanto Jesus vai se afastando, e eles ficam ali naquela situação sem saber o que fazer, a ponto de que 2 anjos chamam a atenção deles, que era para que eles estivessem atentos, porque da maneira como eles viram Jesus partindo, Jesus haveria de voltar. Então eles estão recebendo aqui orientações para uma grande missão. E são tempos difíceis os tempos que eles estavam passando, porque eles iriam ficar sem o mestre amado.
sem o Salvador que esteve com eles por mais ou menos 3 anos na caminhada, e essa ausência eles já estavam sentindo antes mesmo da crucificação, quando Jesus anunciou para prepará-los para aquele momento. Mas adversidades, elas estavam por vir ainda. Pregar o Evangelho sempre há de ser um grande desafio. Aqueles que entendem o chamado de Deus na sua vida para pregar o Evangelho, para ganhar almas para Cristo, estes enfrentam tempos difíceis, estes enfrentam grandes adversidades. A começar na própria família. Quando alguém é rendido a Cristo e anuncia o Evangelho para sua família, muitas vezes os membros da família não têm condições de entender o que se passa no coração daquela pessoa que lhes anuncia o Evangelho. Alguém que conviveu com eles e participou das mesmas coisas e agora apresenta uma nova proposta de vida, um novo estilo, apresenta uma vida que pode ser eterna, cheia de paz, de esperança, mas cujos padrões não são os padrões aqui. São os padrões que Deus estabelece na sua palavra santa. A partir do momento que você entende o chamado de Deus na sua vida, as adversidades começam dentro da sua própria casa. Então, em casa você enfrenta as adversidades daqueles que não aceitam a palavra, daqueles que zombam de você, dos seus amigos, dos relacionamentos que você tem. Então, são tempos difíceis para aqueles que entendem o chamado de Deus na sua vida. E quando nós olhamos para as Escrituras, entendemos que esse chamado, ele também é cercado por muita perseguição e perseguições muitas vezes violentas. Os discípulos nos primeiros dias, eles foram acometidos de situação tal que alguns foram presos, outros foram mortos, a maioria deles foram dispersos para muitos lugares. Que consolo trazer para esses que recebem tal chamado? Que motivação nós devemos ter, nós que entendemos o chamado de Deus, a fim de que nós não desanimemos e cumpramos as ordens de Cristo para nós? O que fazer quando nós entendemos que o chamado de Deus para a nossa própria vida significa carregar a nossa própria cruz para seguir a Cristo Jesus? Meus irmãos, é preciso fazer, o que é preciso fazer tão somente é observar o texto bíblico. O Senhor Jesus se despede, os discípulos estão preocupados, Jesus diz para eles que não deveriam temer coisa alguma, eles seriam levados diante dos tribunais, mas quando fosse necessário defender a fé, eles haveriam de abrir a boca e Deus mesmo, pelo Espírito Santo, haveria de orientá-los acerca do que eles deveriam falar. Aqui nós temos uma promessa de esperança para nós, nos tempos difíceis, para aqueles que pregam a palavra de Deus. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esta palavra aquietou de fato o coração dos discípulos, porque se Jesus está comigo, eu sempre serei a maioria. Se Jesus está comigo, eu não preciso temer coisa alguma dessa vida. Pessoas, agrupamento de pessoas, jamais vão ter o poder para abalar a minha fé. Então, essa palavra é para todos aqueles que têm um chamado divino, ou seja, todos aqueles cujas vidas já foram rendidas a Cristo. Você já foi rendido a Cristo? Você já confessou a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Você tem entendido o chamado de Deus na sua vida? Se você tem entendido o chamado de Deus na sua vida, você já está pregando o Evangelho, então. Com certeza, você já está falando de Jesus para os seus familiares, você fala de Jesus para o seu cônjuge, se ele ainda não é convertido, para os seus filhos, ou para os pais, ou para os irmãos, ou para outros familiares, para os seus amigos, para as pessoas da sua convivência, para aqueles que Deus coloca diante de você. Você tem entendido o chamado de Deus na sua vida? Porque aqueles que entendem o chamado de Deus hão de passar por tempos difíceis. E a palavra de esperança
para aqueles que resolverem obedecer às Escrituras e pregar o Evangelho, sempre será essa. O Senhor Jesus dizendo para mim e para você: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu vou orar neste momento pela sua vida, que você possa ter o entendimento da presença da pessoa gloriosa de Jesus, do Espírito Santo e da operação do Espírito Santo na sua vida, para que você aceite o desafio de pregar a palavra. Você tem um chamado divino. É preciso então que você esteja envolvido nesse chamado. Bondoso Deus, maravilhoso é o Senhor. Nós temos toda semana buscado uma palavra de esperança para tempos difíceis. E aqueles que aceitam o desafio do Evangelho, aqueles que aceitam o desafio do Senhor Jesus, de pregar a palavra, de fazer discípulos de todas as nações, com certeza hão de enfrentar tempos difíceis na caminhada, porque vão ter contra si pessoas da própria família, pessoas da convivência, pessoas que sempre foram considerados os grandes, os melhores amigos. Há de ser tempo difícil para aquele que se dispor a atender ao chamado do Senhor, a colocar em prática a ordem do Senhor Jesus. Ó Deus bendito, faze assim conosco, que todos nós que temos as Escrituras à nossa disposição, que já temos ouvido o Senhor Jesus falar conosco todas as vezes que lemos a Escritura Sagrada, nós que temos o chamado divino, que nós possamos entender esse chamado. Aqueles que têm entendido, estão passando por adversidade, sustenta os teus servos e servas, que eles não desanimem, porque o trabalho feito com lágrimas, com certeza, trará frutos maravilhosos. E aqueles que têm sido chamados de cristãos, mas que não entenderam o chamado em suas próprias vidas, que sejam despertados para a glória do Senhor, porque nós fomos chamados para o trabalho do Senhor. Desperta esses irmãos e irmãs para que se envolvam no trabalho e para que tenham passar pela adversidade como motivo de muita alegria. O Senhor Jesus passou por adversidade. Se nós passarmos por adversidades por causa da palavra do Senhor Jesus, nós seremos em muito honrados no dia do juízo. Deus bendito e maravilhoso, assim nós oramos, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Que bom que nós tivemos essa oportunidade de estarmos juntos hoje. Eu quero convidar você para estar conosco amanhã na página da nossa Igreja Presbiteriana de Muriaé, onde eu vou estar encerrando o capítulo de número 13 do livro de Atos dos Apóstolos, o sermão pregado por Paulo. Você é convidado para estar conosco e até a próxima quarta-feira, quando nós teremos uma palavra de esperança para tempos difíceis.